E esse coronavírus, ele é novo, foi uma novidade de mecanismos de infecção em todos os sentidos. Certo? O impacto que ele causa na infecção aguda é relativamente grande. Ele tem uma capacidade, uma contagiosidade muito grande, certo? Nós temos um grande número de indivíduos, em torno de 80%, que vão ter sintomas considerados leves ou vão ser assintomáticos, mas que são responsáveis pela propagação do vírus. E aí um número que varia aí, aproximadamente 20%, que vai ter formas moderadas a graves. Desses aí 5% vão acabar precisando, né, do total de um tratamento em unidade de terapia intensiva. Então é uma bola de neve, é uma explosão nuclear, é uma progressão geométrica, todo mundo pegando ao mesmo tempo, e por isso a gente vivenciou tudo o que a gente viveu. Os primeiros relatos que a gente tinha eram de estudos chineses, onde esses estudos mostravam sintomas envolvendo principalmente o sistema respiratório, por ter receptores ACE2 bastante no pulmão, então a gente sabia que o envolvimento pulmonar era muito maior. A gente acreditava no início que sintomas neurológicos eram algo muito raro, porque esses estudos não mostravam comprometimento neurológico nesses pacientes. À medida que a doença foi, ao longo dos meses, em 2020, evoluindo para o mundo inteiro, começaram a sair novos estudos mostrando grupos muito maiores, muito mais diversificados de pacientes. E a gente começou a entender que é uma doença que sim tem um envolvimento neurológico de forma muito comum. Dentro da síndrome pós-Covid e que para a terapia intensiva, para a saída de um paciente que precisou ir ou para um respirador ou para uma suplementação de oxigênio muito maior do que seria num ambiente normal, no quarto, as consequências e o quadro pós-Covid também vai ser um pouco diferente, né? Então, a gente tem uma estratificação dentro da UTI do que a gente pode suplementar de oxigênio. No pulmão, que é o órgão que acaba causando a fatalidade nessa fase imediata, ele causa um tipo de insuficiência ventilatória totalmente novo, que a gente demorou para se acostumar e ver como é que ele é. Ele afeta principalmente o lado da extração do oxigênio do capilar, do vaso sanguíneo, né? A gente tem que lembrar que o pulmão é um órgão que ele tem muito sangue passando dentro de pequenos vasos sanguíneos muito delicados em contato com os alvéolos, que é onde está o ar. Não tem só ar no pulmão, pelo contrário, tem mais sangue até do que ar por unidade de área, né? E esse vírus, então, ele infecta muito essas células que estão do lado do endotélio capilar, do lado do vaso. Ele trombose esses pequenos vasos, ele faz esses pequenos vasos ficarem lesados, eles não funcionam. E com isso o paciente não consegue extrair oxigênio. Então lá pelo 7º ao 10º dia, os pacientes que vão evoluir com as formas mais complicadas, eles, pela monitorização da oximetria, você consegue já detectar que o oxigênio está caindo, está caindo. Isso acontece durante alguns dias numa fase assim relativamente assintomática, e depois aí começa a vir a falta de ar, começa a ficar mais grave, né? Além disso, são vários outros sintomas, né? A gente tem a dor de cabeça, a febre, as mialgias, a sudorese, sintomas gastrointestinais, náusea, diarreia, falta de apetite. Então, quando o paciente consegue ainda respirar sem esforço, a gente usa o que a gente chama de catéter nasal de alto fluxo, que acaba sendo um instrumento novo também para uso hospitalar. Então, vários hospitais não tinham e acabaram adquirindo agora na pandemia. Era usado muito mais frequentemente na pediatria e a gente agora virou um uso corriqueiro dentro dessa síndrome inflamatória ali pulmonar, que precisa de uma suplementação maior de oxigênio. Então, a gente consegue dar até o valor de 100% de oxigênio, desde que o paciente esteja respirando bem. Se ele começar a ter um pouco de força, essa necessidade para respirar, a gente pode colocar uma outra máscara, que a gente chama de ventilação não invasiva, que lá no ano passado na Itália eles comentaram bastante e eles usavam um capacete para suplementar esse oxigênio. Foi agora, a gente não tinha esse capacete no país, então por segurança da própria equipe e de todos os envolvidos no cuidado do paciente, eles acabaram usando mais esse aparato lá na Itália e distribuindo para o mundo inteiro.
mas a gente viu que algumas coisas dentro do hospital a gente teve que readequar para usar vários desses equipamentos, que é o que a gente chama também de pressão negativa, né? Que é um sistema dentro dos quartos que na verdade ele suga para fora, né? Essa carga viral e acaba não diminuindo a quantidade que vai para o profissional que está cuidando desse paciente. Então a gente pôde usar esses novos aparelhos tendo essa disponibilidade dentro do hospital. E se nada disso funcionar, o paciente vai acabar indo para a ventilação mecânica, vai ser sedado, vai usar medicações para ficar no que a gente chama de um coma induzido. Nesses casos, normalmente são casos muito graves, né? E a gente pode sim ter um comprometimento maior, tanto de vários órgãos, com queda da saturação, hipóxia, e isso sim pode trazer consequências neurológicas também. Cada pessoa que precisa de ventilação mecânica, a cada 24 horas que ela precisa, maior a chance dela ter uma infecção ligada à ventilação mecânica, como a gente fala, tá? Pneumonia associada à ventilação mecânica. Quanto mais imunossupressão que o Covid traz, quanto maior a dependência, a gravidade do paciente, maior a chance dessas infecções secundárias, né? Que não necessariamente são não é o mesmo germe, né, em todas, né? Por isso que a gente faz exame, quando o paciente piora clinicamente, a gente faz exames para saber qual bactéria ou qual germe que está causando essa nova doença, essa nova pneumonia no paciente, né? E o tratamento é dirigido para a bactéria que cada um tem. A gente vê que os linfócitos, que é uma defesa ali do organismo, são extremamente baixos nesses pacientes, né, com infecção viral grave. E isso provavelmente tem uma consequência no quadro infeccioso posterior, né? O paciente que vai ficando mais crônico, consequentemente, ele vai fazendo infecções sobrepostas. A gente vai usando antibióticos, o uso desses antibióticos vai se selecionando mais bactérias e com isso fazendo infecções com germes mais resistentes e mais graves. Associado com isso, aqui no mundo inteiro foi visto um aumento de infecção por fungo, que acaba sendo um germe oportunista, que a gente fala, né? Então se vê que realmente a defesa desse paciente ela é alterada. Outros sintomas que podem acontecer também na fase aguda hospitalar é a síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré é uma doença onde o paciente tem lesão dos nervos periféricos e ele acaba desenvolvendo sintomas musculares, ou seja, perda de força progressiva. E aqui o interessante é que o Guillain-Barré pode vir com características atípicas, né? Não tão clássicas quanto a gente está acostumado a ver, que seriam sintomas progressivos, começando nas pernas, indo para os membros superiores. Então, nesses pacientes com Covid, às vezes a gente tem sintomas atípicos, envolvimento de nervos cranianos, né, que seria a variante de Miller-Fisher. Então, essas são coisas que a gente acaba vendo. Lesões medulares, mielites também são coisas descritas. Tem vários pacientes com lesão extensa medular em decorrência de infecção pelo Covid-19. O tratamento varia bastante. Algumas dessas doenças acabam respondendo a corticoide em dose alta, imunoglobulina, mas é uma coisa complexa e precisa de uma equipe multifatorial para avaliar, né? Do ponto de vista individual, esse vírus ele ganha, como os outros vírus respiratórios, inclusive os coronavírus, ele ganha acesso ao organismo através da via aérea. Então, a contagiosidade se dá pela tosse, expulsando gotículas, né, carregadas do material do vírus. O indivíduo suscetível inala aquilo, ele penetra na via aérea, infecta essa mucosa da via aérea e a partir daí ele se dissemina via hematogênica pelo sangue para diversos órgãos e tecidos, tá? Já foi isolado no cérebro, já foi isolado nos músculos, tá? Ele utiliza um receptor especial que a gente usou sempre como alvo de tratamento de hipertensão arterial e doença cardiovascular, que é o receptor da ECA2. Ele usa esse receptor para entrar na célula e aí ele acopla o material dele no DNA da célula e a partir daí ele causa todo o estrago. A infecção por Covid, ela gera uma inflamação generalizada no corpo e essa inflamação acaba afetando vasos sanguíneos também. O que se vê é um aumento da incidência de trombose arterial e trombose venosa. Essas tromboses venosas periféricas se manifestam principalmente com um inchaço de uma das pernas, uma assimetria entre o volume de uma perna e outra. A chamada síndrome pós-Covid no segmento vascular, ela é extremamente comum e ela se manifesta como um cansaço, uma sensação de cansaço, fadiga no corpo inteiro, mas que muitas vezes se concentra nos membros inferiores.
e o paciente sente que a perna dele é diferente do que ela era antes do Covid. Existem relatos também de alterações neurológicas, queda de cabelo, alterações de falta de ar também, o paciente ele perde condicionamento físico. Então todas essas sequelas elas vêm com o Covid em maior ou em menor grau. O aumento de risco tanto de AVC isquêmico quanto AVC hemorrágico e trombose venosa cerebral, que é um outro evento trombótico também, é bem documentado. A gente sabe que tem um risco maior nesses pacientes de desenvolvimento mais de AVC isquêmico, mas também de AVC hemorrágico e trombose venosa cerebral. Em relação às formas graves de Covid-19, aqueles pacientes que vão para a UTI vão para lá para receber alguma forma de tratamento de suporte ventilatório mais avançado. Nós podemos dividir essas modalidades nas não invasivas, onde a base do tratamento é a cânula nasal de alto fluxo. Foi uma modalidade de terapêutica que o Covid assim, fez com que isso ganhasse bastante espaço dentro da prática hospitalar, e eu acho que isso é um dos legados que ficam para a nossa disposição de tratar pacientes no futuro. Isso é uma coisa positiva, né? E então ele oferta oxigênio sem precisar do tubo. Mas quando o quadro fica mais grave ainda, que é a hipóxia muito grave, o paciente não consegue oxigenar e ele começa a fatigar, não há outra alternativa senão colocar ele em repouso total do sistema respiratório pelo tempo necessário para que o sistema imune dele, com algum auxílio de um fármaco ou outro, consiga vencer a infecção e recuperar a capacidade de oxigenação, o que pode levar 14 dias, 21 dias, dependendo de cada caso, correto? Então a ventilação mecânica ela não cura o vírus, ela ganha tempo. Você ganha aí 2, 3 semanas e o paciente consegue se recuperar. Ela não deixa de ser algo que é relativamente agressivo, né? Nós estamos ligando uma máquina, que é um compressor de ar, num tecido frágil, que já é frágil no seu normal e que com infecção fica mais frágil ainda. Em geral, a gente prefere fazer um procedimento de traqueostomia se esse paciente não saiu do respirador até 21 dias. Né? Então, ele foi entubado, até 21 dias a gente tenta realizar esse procedimento. Às vezes não dá pela condição crítica do paciente, então se posterga. Ou a gente percebe que esse paciente tem chance de sair do respirador, mesmo depois de tanto tempo, então a gente também posterga para tentar a retirada sem precisar fazer esse procedimento cirúrgico. Muitos pacientes precisam de traqueostomia porque o vírus causa uma fraqueza muscular muito grande. Nesse tempo que ele está afetando o pulmão, que você enxerga o oxigênio baixo, ao mesmo tempo ele está passeando pelos músculos, pelos nervos e está causando uma fraqueza, um consumo muscular. Então não adianta não, o pulmão geralmente ele está bom, mas tem muita gente que não tem nem mais força para respirar. Então a traqueostomia acaba aí sendo sim uma alternativa muito interessante porque ela te ganha tempo, você consegue tirar esse paciente antes do ventilador, isso diminui risco de infecção no longo prazo, diminui tempo de permanência hospitalar e não causa sequela perceptível nenhuma, tá? É um procedimento assim relativamente simples, que também durante essa pandemia os cirurgiões torácicos eles se aprimoraram e começaram a fazer esse procedimento dentro da própria UTI, com toda a segurança para o paciente, com a equipe anestésica. A traqueostomia, então, é um orifício, é o cirurgião torácico em geral, no hospital que eu trabalho, enfim, que acaba executando. É um procedimento relativamente simples, não isento de risco, como qualquer procedimento médico, né? Esse paciente, então, a partir do momento que ele faça a traqueostomia, e um pouco antes já, a gente começa o que a gente fala de tentativa da retirada dele desse respirador. E com a traqueostomia a gente consegue fazer com que esse procedimento se torne mais leve, vamos dizer assim. Porque com o respirador aqui em cima a gente não consegue deixar esse paciente respirando por períodos do dia e voltar. Por mais que a gente saiba em terapia intensiva, e vários estudos mostraram que não aumentaria a resistência, não aumentaria a dificuldade respiratória, o conforto do paciente, a náusea e outras coisas, a gente não tem como conseguir fazer essa retirada do respirador. E na clínica diária a gente vê sim que facilita. Nós tivemos aí dezenas de traqueostomias e um percentual mínimo, abaixo de 1%, apresentou algum tipo de complicação. Tá? Desconheço casos de complicação no longo prazo. Acho que mais de 90%, se não é mais, já sai do hospital sem essa prótese, né, respiratória.
Esse orifício a gente só faz um curativo em cima e com 1, 2 dias ele já está praticamente fechado, né? Tem a sequela da cicatriz, do que a pessoa vai ver ali, mas ela não é uma sequela que vai trazer prejuízo para o paciente de forma alguma. É uma doença muito variada, tem uma apresentação muito variada, né? Então isso dificulta muito o trabalho do médico, né? Além disso, a gente pode ter envolvimento muscular, a gente pode ter miosite, lesão muscular grave, a gente pode ter lesão de nervo periférico também, polineuropatias. Isso se dá tanto pela ação do vírus, mas também pela necessidade que a gente tem de usar algumas medicações específicas no tratamento da fase aguda desses pacientes, né? Então eles têm que ficar em ventilação mecânica, a gente tem que usar medicações sedativas para bloquear a movimentação muscular, para permitir que a gente consiga ventilar os pacientes de forma adequada, e isso pode trazer algumas consequências não desejadas no futuro, né? Então a gente tem visto vários pacientes depois que conseguem superar essa fase aguda da doença, vivenciando algumas complicações graves, como polineuropatia do doente crítico, etc. Existe um momento em que aquela falta de oxigênio ela é assintomática, o paciente está sentindo muito pouco sintoma, ele não tem falta de ar, até tem um termo para isso, que é a hipoxemia feliz, né? E o oxigênio já está baixando. Tá? Então, o dado de oximetria normal é 97%. Quando ele baixa de 94%, 93%, talvez esteja no momento de considerar dar uma passada no hospital para dar uma reavaliada e ver se existe a necessidade de uma internação hospitalar. A utilização desses equipamentos para aferições, né, de pressão ou de oximetria, eles requerem um treinamento, né? Então não adianta as pessoas irem numa loja e comprarem um aparelho de pressão sem saber usar, né? E um oxímetro é a mesma coisa. Ele aparenta ser um equipamento muito simples, uma leitura automática, mas existe uma técnica para a utilização do oxímetro. Então as pessoas podem até ser encorajadas a se fazerem autoaferições, mas contanto que estejam minimamente capacitadas para isso. Senão isso acaba gerando mais ansiedade e muitas vezes a pessoa pode recorrer ao hospital desnecessariamente. Não é o único critério isolado que deve ser utilizado. Existe o critério radiológico, idade, comorbidades, prognóstico. Obviamente, pacientes que são mais jovens podem tolerar níveis de hipoxemia que são maiores do que pacientes mais idosos, com comorbidades.